Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo para as mulheres e nós daremos continuidade à série de estudo Conhecendo as Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Ruth. Eita, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Olá meninas, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Muito bom dia, bom dia, bom dia. Eita Deus, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Cris, bom dia Zilda, bom dia Aline, bom dia Bia, isso, Gardena, bom dia Carlinha, bom dia, paz do Senhor a todas. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Bom dia Lilian, bom dia. Bom dia, Gleice. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia de Curitiba. Que linda. Bom dia. Tudo bem, meninas? Bom dia, Sol, Yara. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eita, Deus. Eita, que aquele estudo sobre rispa fez um reboliço, hein, gente? Meu Pai amado. Recebi tantas mensagens e hoje não vai ser diferente. Também pedindo dias melhores, crendo em milagres. Isso mesmo, meninas. Bom dia, Lu. Minha prima linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Gleice. Bom dia de Manaus, Amazonas. Bom dia, bom dia. Goiânia. Bom dia, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia. Meninas do Rio, sejam muito bem-vindas. Interior de Campinas. Que lindas. Bom dia, Pipa. Eita. Gente, peço oração pelo Rio Grande do Norte, que o Senhor visite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lowell, Massachusetts. Estados Unidos. Bom dia, Andréia, sua linda. Belfor Roxo. Meninas, eu vou estar em Belfor Roxo esse ano, na Assembleia de Deus do bairro Nossa Senhora das Graças. Rio de Janeiro, Copacabana. Ouro Branco, Minas Gerais. Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. Fortaleza, Campo Grande, Rio de Janeiro. Gente, nós temos mulheres aqui do Brasil e de toda quanto é parte. Pará. Lindas vocês. Lindas vocês. Gente, olha aqui o aviãozinho. Esse estudo para as mulheres tem sido libertador. Além de estarmos aprendendo sobre as mulheres da Bíblia, nós temos tido a oportunidade de fazer aplicações pessoais e como nós podemos aprender com essas mulheres. Hoje nós estaremos falando sobre Ruth, em como se tornar uma mulher de excelência. Preste atenção que hoje será destravador. O que é ser uma mulher de excelência, gente? Quem que é mulher de excelência? Quem está em evidência? Quem está com a vida toda arrumadinha, toda ajeitadinha, hein? Como é que o que é ser mulher de excelência? Aquela que nasceu com títulos, status? Gente, vai ser tremendo o estudo de hoje. Nós vamos aprender sobre Ruth e você vai ver o que existe de excelência na história dessa mulher. E eu tenho certeza que vai falar grandemente conosco. Amém? Vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo, porque eu acredito que o Senhor ele vai falar tremendamente conosco. Vamos lá? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco, prepare o nosso coração, ó Deus querido, porque queremos ser ministradas pelo teu Espírito. Senhor, estamos aqui, disponíveis ao teu reino, nesta manhã. Senhor, em meio às nossas atividades, Senhor, estamos aqui parando para ouvir a tua palavra. Ó Deus, eu peço ao teu Espírito, fale com as tuas filhas, fale com cada uma delas, ó Pai. Eu tenho certeza que hoje, Senhor, assim como tem sido os outros estudos,
O Senhor há de encontrar corações necessitados desta palavra, que estão desanimados diante de tanta luta, de tanta dificuldade, mas que neste dia de hoje vão encontrar respostas que venham da parte do Senhor para o coração delas. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá? Hoje eu estou começando bem no horário, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês de Ruth. Foi um dos estudos assim mais longos que eu fiz, então a gente precisa ter tempo. Então, como eu disse aqui no início, hoje nós estaremos estudando sobre a vida de Ruth. E a vida de Ruth, ela tem um grande aprendizado e uma grande mensagem a respeito da excelência. Olha, aperte o cinto, papel, caderninho e caneta na mão, porque hoje Deus vai rasgar os céus, vai falar conosco a respeito de como nos tornar mulheres de excelência. Porque este mundo de hoje, meninas, está confundindo essa questão de mulheres excelentes. Hoje, mulheres excelentes, mulheres de sucesso, estão relacionados às suas conquistas. Pastora Érica, que tem agenda, uau, que prega no Brasil e em outros países, fulana de tal, que tem uma empresa, uma empresária de sucesso, fulana ciclana, que nasceu... Olha, hoje nós vamos aprender que excelência, que sucesso está muito aquém de realizações. Tem muitas mulheres com a agenda lotada, tem muitas mulheres com prestígio empresarial, tem muitas mulheres que estão com contas bancárias cheias, mas de excelência não tem nada, nada. E hoje nós vamos ver através da palavra de Deus o que é perante ao Senhor ser uma mulher de excelência. Amém? Então vamos lá? Meninas, é o seguinte... A história de Ruth e Noemi, ela é muito interessante porque nos mostra, assim como nós estudamos sobre Rispa, o que uma pessoa determinada tem o poder de transformar completamente a sua vida. Que uma pessoa que tem foco, e eu não sei se você percebeu, todas essas mulheres que a gente estudou desde o início, né, a não ser a mulher de Ló, que foi uma mensagem de repreensão para nós, mas desde Raabe, desde Rispa, nós temos visto que mulheres determinadas, pessoas determinadas, elas são capazes de alcançar transformações e viver transformações nas quais elas jamais imaginaram passar. Sabe, meninas, Ruth, ela era uma mulher moabita e tinha um caráter generoso, leal e muito amoroso. Quando nós estudamos a Bíblia, a gente percebe que ela era uma mulher forte e ao mesmo tempo serena, capaz de enfrentar riscos pouco comuns e ainda lidava ativamente com as consequências desses riscos que ela tomava. Então vamos entender um pouquinho como é que Ruth iniciou a sua história, de onde que é a sua linhagem. Então, enfim, vamos aprender um pouquinho a respeito dela, onde é que ela entra nessa história e ter o seu nome na Bíblia. Eita, a sua história contada pela palavra de Deus. Pois bem, no tempo em que Noemi e a sua família residiam em Belém, houve uma seca muito grande na região, muito grande. Muito grande. Então, Elimeleque, que era o marido de Noemi, ele resolve pegar toda a sua família e ir para os campos de Moabe. Mesmo com seus parentes insistindo para que eles não fossem, porque sabiam que a seca é passageira. Ei, abrindo parênteses, cuidado com as decisões quando você toma na época da seca, menina. Muito cuidado, porque toda seca é passageira. Fechando parênteses, a família insistiu para que eles não fossem para o campo de Moabe, porque a seca ela era um período que passava. Mesmo assim, Elimeleque não quis ouvir a sua família, e aí ele, né, a sua parentela, então ele pega a sua família, não deu ouvido, e ele sai da casa do pão, que era Belém.
sai da casa do pão para ir morar numa terra estrangeira com uma cultura totalmente diferente do Deus que eles serviam. E é então que Ruth conhece um dos filhos de Noemi e eles se casam. Mas a história, ela toma-se um rumo totalmente diferente quando Noemi passa pela dor de perder o seu marido. A Bíblia não nos conta como que foi a morte de Elimeleque, mas a Bíblia fala que essa mulher acabou se perdendo dos teus filhos, do seu marido, né, perdendo o seu marido, e isso faz com que ela passe a ser dependente, não somente emocionalmente, mas financeiramente também dos seus filhos. Ela passa a depender dos seus 2 filhos para que pudesse se manter, se sustentar. Mas meninas, sabe aquelas histórias assim que quando o negócio tá ruim, ele piora mais um pouquinho? Assim foi a história de Noemi, que não vou ministrar sobre ela, mas eu preciso contar o pano de fundo para que você compreenda a história de Ruth. Mas o que ela menos temia veio sobre ela como uma bomba quando ela recebe a notícia da morte dos seus 2 filhos. Além de perder o seu marido, ela vem e perde seus 2 filhos. A Bíblia também não relata o que deve ter acontecido, ou deve ter sido algum tipo de acidente, alguma coisa aconteceu que os seus 2 filhos morrem. Então, como pode uma pessoa perder todos os membros da sua família, né? O seu marido e os seus 2 filhos. Então, a gente encontra aí uma mulher, né, Noemi, desamparada, viúva e sem ninguém que pudesse suprir as suas necessidades, e assim ela se depara com uma situação enlouquecedora. Já pensou? Enlouquecedora. Então, é nesse momento enlouquecedor é que Noemi se lembra da sua terra, que ela se lembra que na sua terra havia pão. Na verdade, era considerada Belém, era considerada a casa do pão. Então, ela se lembra de Belém. E era a sua única chance para que ela pudesse sobreviver. Era voltar para a sua parentela e para que teu povo ali cuidasse das viúvas, porque existia uma lei de Moisés, né, que falava a respeito de cuidar das viúvas. Então, ela se lembrou da sua terra de Belém e ali, sem pensar 2 vezes, ela decide voltar à sua terra. Ela decide voltar para o seu povo. Mas só que tem meninas que ela teria que tomar uma decisão que deixaria ela muito triste, que era de se desligar das suas noras. Ou seja, as suas noras era tudo que restava, né, da lembrança dos seus filhos, da sua parentela, né, da sua família. Mas ela não tinha condições de manter ela e nem muito menos as suas noras. Então, ela não teria como mantê-las, então ela se decidiu se desligar das suas noras. Então, ela teria, quando a gente fala se desligar das suas noras, não tinha telefone, né, meninas? Para você ficar ligando para saber como que elas estão e tal. Não, é desligar para desligar. Cada uma seguiria o seu rumo, a sua vida, e ali acabaria toda a conexão que ela teria com as noras delas. Então, ela teria que permitir que elas voltassem a viver com as suas famílias, cada uma para o seu canto. Então, você consegue imaginar que maravilha seria para aquelas 2 noras? Vamos ser sinceras. Não tinha mais marido para sustentar. A sogra não dava conta. Então, vou voltar para casa. Quando diz voltar para casa, essas 2 mulheres, elas teriam comida, elas teriam cuidado, elas teriam proteção, eram pessoas que elas já conheciam, era o seu povo, a sua cultura, a sua língua, a sua nação. Em resumo, ou seja, era um negócio do céu. Era um negócio do céu, tanto que uma das suas noras, ela não pensou muito tempo e ela aceitou a proposta na hora, né? E às vezes eu vejo as pessoas falando, né, da nora que aceitou a proposta de ir, papapá, falando mal. Gente, quem não aceitaria, né? Então não foi uma proposta assim
pecaminosa, uma proposta terrível. Não, gente. A mulher se encontra desamparada, viúva, não tem o seu marido para poder se sustentar, então a melhor forma, a decisão é voltar para a sua família, para a sua parentela, para ser cuidada pelos seus pais. Então, era uma proposta em tanto. Mas só que tem que, para surpresa de Noemi e para nossa também, Ruth rejeita a proposta. Ela não aceita voltar para sua parentela e diante dessa proposta tentadora, e o que ela faz, meninas? Ela recusa a proposta. E é quando ela recusa essa proposta, é que nós encontramos um versículo aqui fantástico, 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 que está lá em Ruth, no capítulo 1, no verso 16, que diz o seguinte. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Que diz o seguinte: Porém disse Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então aqui nós encontramos Ruth dizendo para Noemi, olha, não me obrigue a voltar para o meu povo, porque eu não vou voltar, eu vou te seguir. Sabe, meninas, eu quero ministrar a você sobre uma mulher que preferiu renunciar tudo, família, proteção, comodidade, facilidade, para seguir a um Deus que ela conheceu através dessa família. Sabe, a Bíblia, ela não nos relata o que essa moça viu da parte de Deus para que pudesse gerar tanto temor no coração dela para fazer com que ela deixe para trás toda essa proposta linda e maravilhosa que ela recebeu de cuidado. Olha, a Bíblia não fala se ela teve alguma experiência miraculosa com Deus ou se ela viu alguma maravilha de Deus, mas algo foi gerado no coração desta mulher. A Bíblia não fala se o que ela conheceu de Deus foram somente os ensinamentos do seu marido ou do seu sogro, ou então somente os contos, né, daquilo que eles falavam. Nós não temos como afirmar, até mesmo porque a Bíblia ela não nos relata como viviam a família de Elimeleque ali em Moabe. Se eles praticavam fielmente os seus costumes, a sua fé, a Bíblia não nos fala esse relato. Mas de uma coisa nós não podemos negar, tá? De uma coisa nós não podemos negar, é que com certeza Ruth presenciou fortes manifestações da parte de Deus, ensinamentos da parte de Deus, que fez ela tomar uma decisão tão radical como essa. Sabe, meninas, porque eu te pergunto, você trocaria o que é certo pelo incerto? Você trocaria? Você trocaria algo que é de concreto, uma proposta que tem a possibilidade de dar certo, por algo que você tem dúvida, que você não sabe como seria? Você realmente acha, eu quero fazer você pensar, você realmente acha que Ruth negaria a casa do seu pai? A comida, o cuidado e a proteção do seu pai para seguir a um Deus que ela simplesmente ouviu falar? Você acha? Ou simplesmente pela aliança da amizade com a sua sogra? Ah, meninas, eu creio que não. Eu sei que muitas pessoas, elas, quando pregam a respeito de Ruth e Noemi, elas focam muito na amizade das duas. Gente, mas eu posso ser sincera com vocês? Eu tenho amizade fortíssimas, grandiosas,
mulheres que eu confio mais do que pessoas da minha própria parentela, da minha própria família. Mas eu não negaria o cuidado do meu pai, a proteção da minha família para seguir uma amiga. Então, às vezes, quando eu ouço as pessoas pregando sobre a amizade de Ruth e de Noemi, sabe, eu fico assim um pouquinho... Opa, peraí, o que aconteceu aqui? Tá convidando pessoas, gente. Meu Deus do céu. Eu não acredito que seria somente para poder ser por amizade. Eu acredito que ela teve uma experiência com Deus que fez com que ela seguisse Noemi pelo Deus de Noemi. E não somente pela aliança e pela amizade delas. Entende? É linda, é forte a respeito da amizade das duas, mas tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Então, eu acredito que foi muito mais do que isso. Muito mais do que uma aliança de amizade. Por isso é que nós podemos imaginar que alguma experiência essa mulher deve ter tido. Um temor deve ter sido gerado com o Deus de Israel. Meninas, você consegue imaginar como aquela notícia não deve ter soado bem no meio do povo, no meio da parentela dela? Eu imagino as pessoas falando para Ruth: Ruth, você tá louca? Você tá doida? Você perdeu uns miolos aí na sua cabeça. Abandonar sua terra, abandonar a sua parentela, abandonar os cuidados dos seus pais, os nossos deuses, para seguir uma viúva, para seguir uma mulher que não tem condições nem de manter ela mesma. Vocês vão morrer de fome. Vocês vão morrer de fome. Gente, talvez eu como mãe, eu não sei o que eu teria feito. Eu teria amarrado minha filha dentro de casa e falado para ela: não, você não vai seguir sua sogra, não. Você não vai seguir, não. Não, mas ele é o Deus verdadeiro. Não, vem aqui, minha filha. Então, é assim, imagina o que essa mulher não deve ter ouvido. Meu Deus, Ruth está desequilibrada, Ruth está com problema. Como que ela faz algo assim? Então, meninas, escolhas. Escolhas. Você irá compreender que as nossas escolhas são fundamentais para nos tornarmos mulheres de excelência. Sabe, você que está me ouvindo, todos os dias você passa por escolhas. Desde as escolhas mais simples, como de um corte de cabelo, uma roupa que você vai usar, as mais difíceis, como decisões permanentes. Mas quando temos que fazer escolhas que dizem a respeito do reino de Deus, quando você precisa fazer escolhas que está relacionada à sua fé, que está relacionada ao seu estilo de vida e a vontade de Deus para as suas vidas, eu te garanto que você vai deixar muitas pessoas assim, coçando a cabeça ao seu respeito. Quando Ruth escolheu seguir a Noemi baseada nas experiências e nos conhecimentos que ela teve a respeito de Deus, olha, o povo de Ruth ficou com a cabeça coçando. E assim também é nós. Existem decisões e escolhas que nós tomamos que diz respeito à caminhada com Deus, à vida com Deus, que muitas pessoas não vão te compreender, que muitas pessoas não vão entender. Oh, meu Deus do céu. Olha onde que a gata está, gente. Fala oi para as meninas. Não atrapalha meu estudo, mocinha. Vai. Então, existem muitas escolhas a respeito do reino de Deus que vai deixar muita gente coçando a cabeça, que não vai te entender. Olha, quando você se decide por Deus, quando você se decide pelo reino de Deus, não espere que as pessoas te compreendam. Às vezes, nem aquelas que estão na igreja vão compreender as decisões e escolhas que você está fazendo. Mas a gente precisa ter convicção. Muitas vezes vão nos chamar até mesmo de louca. Eu lembro quando nós tomamos a decisão de vir embora dos Estados Unidos para o Brasil.
Minha família, minhas filhas americanas, eu e meu esposo com cidadania americana, fazíamos a obra na América. Claro, meninas, que o que eu vivo hoje não foi estalado o dedo, eu não fui chamada pelo Suvio, não. Vem? Não, meninas. Isso tudo que eu vivo hoje é resultado de dedicação, é resultado de caminhada com Deus. É desde a América, que trabalhava 12, 13, 14 horas por dia e ainda trabalhava na igreja, ainda estava ali fazendo seminário, estava ali servindo ao Senhor no ministério de louvor, através de ministração da palavra. Então, a gente fazia a obra no Brasil, mas éramos pessoas ali que tinham documento, cidadania americana, bons trabalhos. E quando Deus deu a palavra ao meu esposo, dizendo à nossa família que ele estaria nos trazendo de volta ao Brasil, meninas, até mesmo dentro da igreja, nós ouvimos palavras como: vocês são loucos, vocês vão ser mais um naquela terra. Para que fazer obra lá, sendo que a obra pode ser feita em qualquer lugar? Vocês podem fazer a obra aqui nos Estados Unidos. Meninas, mas nós precisamos entender que não é a respeito de fazer a obra. É estar aonde Deus deseja que você esteja, né? Então, às vezes a gente mensura a obra de Deus, a geografia, a logística, e não é assim que funciona. O que predomina a respeito da obra de Deus é a vontade dele, é estar onde ele deseja, é fazer a vontade do Pai. Então a gente foi chamado de louco, a gente foi chamado de tudo quanto é... Enfim, abandonar a carreira bancária para se tornar pastora. Gente, então quando muitas vezes você vai tomar decisões que as pessoas vão te chamar de louca. Por isso, minha irmã, deixa eu te falar algo. Escolher a Deus não é uma decisão fácil e simples. Talvez aqui nós temos mulheres novas convertidas, nós temos aqui mulheres que estão tomando decisões e pessoas do seu trabalho, família, não entende. Mas meninas, escolher a Deus, escolher trilhar uma caminhada com Deus não é uma decisão simples e não é uma decisão fácil. Muitas vezes você irá abalar a sua zona de conforto e a zona de conforto de muitas pessoas, porque essa atitude irá influenciar diretamente pessoas que estão ao seu redor. As decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, sejam elas boas ou ruins, não impacta somente a sua vida, impacta pessoas que estão ao seu redor, pessoas que convivem com você. Então, elas muitas vezes não entenderão por que você está abrindo mão de tudo que parece ser tão simples e bom para elas, como a sua crença, a sua cultura, ou o seu trabalho, o seu costume, as suas práticas, para poder seguir a Deus. As pessoas não vão entender, mas você não precisa de aprovação de ninguém. As pessoas não precisam entender. O que as pessoas precisam é aceitar uma decisão sua, uma escolha sua para servir a Deus. Então, não espere. E esse que é o problema do nosso século. A gente quer ser aceitável pelas pessoas. A gente quer ser aprovada pelas pessoas. A gente quer que as pessoas batem palma pelas decisões e posturas que nós estamos tomando, decidindo por Deus. Meninas, não espere isso das pessoas. Às vezes a gente vai tomar decisões, abandonar. Eu lembro, preste atenção no que eu estou falando. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Há uns 8 anos atrás, isso. Eu usava brincos grandes, cheios de pedras. Eu era apaixonada. Coloridos. Minha filha, se você voltar meus Instagram e há séculos atrás, você vai perceber brincos gigantes, cheios de pedra, tudo colorido, boca vermelha, esmalte vermelho. Essa era eu e tava tudo bem. Gente, isso não é pecado, calma. Pronto, quem usa batom vermelho, quem usa unha vermelha, quem usa brinco grandes, tá pecando. Não. Essa foi a minha experiência. E eu lembro que eu estava numa época de consagração. Mas sabe aquela época da sua vida assim, que você falta virar um palito de tanto se consagrar, jejuar, porque eu queria Deus, eu queria... E eu entendo, porque eu não imaginava viver o que eu vivo hoje.
E foi uma época de muita renúncia, de muita consagração para mim ter uma direção de Deus, o que Ele aguardava para mim, o que Ele tinha para mim, enfim. E eu lembro que eu tive um sonho. Eu lembro que eu estava num sonho e eu chegava na igreja. E quando eu chegava na igreja, tinha um senhor, que é o presbítero Carlos, um intercessor nosso, um homem de Deus incrível. E eu chegava para ele e falava assim: presbítero Carlos, eu acabei de ter uma experiência com o Senhor. Eu acabei de ter uma experiência com o Senhor. O Senhor está me pedindo todos os brincos grandes, o esmalte vermelho e o batom vermelho. O Senhor está pedindo para que eu entregue isso a Ele. Aí no sonho o presbítero Carlos falava assim comigo: minha filha, se o Senhor está te pedindo, entregue para que você possa viver grandes coisas da parte dele. E quando eu acordei, sabe quando você está sonhando e ao mesmo tempo parece que era real? Eu acordei e falei: meu Deus. Ou seja, o Senhor, Ele estava me pedindo como consagração isso a Ele. E eu tinha uma caixa de joias lotada de brincos de pedra grande, gigante. Eu lembro que eu peguei tudo, eu levei para a igreja, eu dei para uma irmã que gostava, porque não é pecado, meninas. Deus pediu para mim. E a partir desse dia, nunca mais eu usei esmaltes vermelhos, batom vermelho e brincos vermelhos. Algo simples, que foi entre eu e Deus. Agora eu te pergunto, você acha que as pessoas, quando pararam de me ver usando, você acha que muitas delas entenderam? Pelo contrário, muitas pessoas se sentiram ofendidas. As que usavam batom vermelho, esmalte vermelho, se sentiram ofendidas pela minha atitude. Tipo, então eu tô em pecado de usar? Não, gente, você não está em pecado. Foi uma experiência minha com Deus. Então, desde as coisas mais simples que Deus vai te pedir, não espere que as pessoas entendam, porque é algo entre você e Deus. Deus pediu algo que eu amava. Eu amava. Esmalte vermelhos era toda semana. Batom vermelho era todo dia. Brincos grandes eu podia ir no mercado. Era algo que eu gostava. Deus nunca vai te pedir algo que não é importante para você. Para mim era, gente, quem é das antigas aqui, né, nem de Instagram, mas aquelas que me acompanham há muitos anos atrás, era o que eu gostava. Então Deus me pediu aquilo. Então desde coisas pequenas a coisas grandes, a gente não tem como esperar que as pessoas elas venham a aceitar, porque elas não aceitam, né? Então, as pessoas vão ter dificuldade de compreender as nossas escolhas. Coisas que antes eram tão normais, mas agora não fazem mais parte do seu estilo de vida. Então, fazer o quê? Quando nós olhamos para a vida de Ruth, Ruth escolheu a Deus e decidiu abrir mão de tudo que ela tinha recebido em Moabe. Por isso que eu estou entrando nesses detalhes. Você consegue compreender o tamanho da renúncia de Ruth? Ruth estava renunciando à casa dos seus pais, o cuidado dos seus pais, sabe? A sua tradição. Ela nunca tinha ido para Belém, gente. Ela nunca tinha... É como se nós saíssemos daqui e fôssemos embora para o Japão, uma cultura totalmente diferente. Eu vou renunciar ao Brasil para ir para o Japão, onde eu vou ter que aprender uma cultura nova, aprender tudo novo. Jesus, eu só estou usando o exemplo, tá bom? Hoje tem poder as palavras da gente, Senhor, eu só tô usando um exemplo, tá? Em nome de Jesus. Mas enfim, meninas, é abrir mão de tudo aqui e ir para uma cultura diferente. Então, esse era o caso de Ruth. Ela nunca tinha ido, gente, em Belém. Ela estava abrindo mão do conforto da sua casa, do cuidado dos seus pais, de talvez ter um novo casamento com alguém da sua cultura para seguir a esse Deus. Então, ela decidiu abrir mão de tudo, do que tinha recebido em Moabe, para seguir a Deus. Nós sabemos que todas as nossas decisões serão acompanhadas por consequências, sejam elas boas ou ruins. Mas o negócio desse século é que quando a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha, a gente espera que tudo dê certo. Ei, existe processo. Eu vou começar a entrar nesse assunto agora.
Tá preparada? Meu Deus! Existe processo. Essa geração mimada, nossa, essa geração, esse evangelho que pregue, olha, vai dar tudo certo. Olha, vai ser tudo uma bênção. Olha, você é mais do que vencedor, você é vitoriosa. Sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas não está falando de conta cheia, de bens materiais. É vencedores sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre... Meu Deus! Então, a gente tem essa tendência de quando nós tomamos... Eu escolhi a Deus, então tudo vai dar certo. Ah, eu escolhi ser crente, eu escolhi obedecer ao Senhor. Tudo vai ser beleza. Gente, onde é que está escrito isso na Bíblia? Não. E a história de Ruth é um desses exemplos que ela escolheu a Deus, mas as consequências que ela teve foram pesadas, muito pesadas. Por quê? Vamos lá? Porque a gente não tem como evitar as consequências, nós não temos como fugir, mas o que nos fará uma mulher de excelência será a posição que nós iremos ter diante dos desafios. Escreveu? Senão eu vou repetir. O que te faz ser uma mulher de excelência são as posições que você toma nos momentos que são desafiadores. Nos momentos que a tua fé será colocada em prova. Nos momentos em que a tua crença será colocada em prova. Nos momentos em que você vai ser provada em tudo aquilo que você diz a respeito de Deus. Então, o que nos fará uma mulher de excelência será a posição que nós teremos diante dos desafios. Sabe, meninas, eu creio que Ruth sabia que não seria fácil o caminho que ela estava escolhendo. E muito menos ela não tinha ideia do que ela iria enfrentar. Eu penso que se Deus nos mostrasse os obstáculos que nós enfrentaríamos para chegar no centro da sua vontade, meu Deus, eu acredito que muitas de nós nem aceitar esse convite nós teríamos aceitado, né? Porque nós deixaríamos de confiar no Senhor, na sua palavra, para focar naquilo que é concreto, naquilo que é viável, naquilo que é realidade. Meu Deus, eu vou ter que passar isso. A gente teria desistido. Nós passaríamos somente a focar no tamanho da montanha do que realmente existe atrás dessa montanha. É ou não é? Por quê? Porque o medo nos paralisa. O medo nos faz parar. Quantas vezes nós não abrimos mão de seguir algo, rumo àquilo que nós desejamos, porque nós focamos nas lutas, nós nos focamos no quanto o caminho é longo, o quanto é demorado a gente chegar neste lugar. Quantas mulheres que estão aqui agora me ouvindo que pararam no meio do caminho porque preferiram acreditar na realidade daquilo que os seus olhos estão vendo, ao invés de focar na promessa, na palavra declarada pela boca de Deus. Meninas, quem disse que ia ser fácil? Mas enquanto você estiver atrás da aprovação, da aceitação de todo mundo, tu não vai conseguir, porque tu vai se cansar. Pare de tentar suprir expectativas das pessoas. Eu virei crente, agora eu sirvo a Deus, eu sou serva de Deus, mas eu ainda tenho que agradar aqui, agradar ali, agradar aquilo outro. Eu ainda tenho que pegar devagar, eu ainda tenho que levar... Minha filha, enquanto tu se preocupar em suprir expectativas de pessoas, porque elas não concordaram com as posições que você tomou hoje, tu não vai aguentar o peso da caminhada, não. Não vai aguentar o peso da caminhada. Não vai. Então, em nome de Jesus, pare de focar nos espinhos que estão no meio do caminho para focar na promessa. Para focar na palavra que Deus liberou, aonde você quer chegar. Mas o problema é que hoje pessoas estão escolhendo a Deus não por quem Ele é. Hoje as pessoas estão escolhendo a Deus por aquilo que Ele pode fazer por elas. Ruth não tinha garantia de nada. Ruth não tinha garantia de nada. Ela não estava escolhendo a Deus
pelo que ele pode fazer. Porque se fosse assim, talvez ela poderia interpretar que a volta para casa dela era cuidado de Deus. Porque o que ela tinha recebido de Deus, ninguém ia tirar. Ela poderia, olha, meu marido morreu, minha sogra liberou, isso para mim é uma resposta de Deus, que eu posso ficar pelo cuidado da minha família. Não, ela decidiu, não, eu vou para Belém, casa do pão. Eu vou para onde Deus está, para onde está o povo de Deus. Deus não, ela não recebeu profecia que ela ia casar de novo, ela não recebeu profecia que ela ia ser próspera, ela não recebeu profecia que ela ia ser uma mulher honrada, não recebeu profecia de nada, gente. A mulher simplesmente se decidiu por Deus. Enquanto você focar naquilo que Deus pode fazer por você, enquanto você focar na sua necessidade, você vai deixar de servir a Deus por quem Ele é. Esse aqui eu tenho que anotar. Enquanto você seguir a Deus pela sua necessidade, enquanto você seguir a Deus pela sua necessidade, você nunca, tá? Nunca conseguirá manter uma caminhada diante de Deus por quem Ele é. Nunca. Ô, gente, eu tô ficando agoniada com esse soro fisiológico aqui. Não vai. Não vai, meninas. Enquanto você seguir a Deus pela sua necessidade, igual muitas pessoas vêm para Deus, para Ele poder suprir isso, aquilo e aquilo outro, você não vai conseguir manter uma consistência na sua caminhada. Sabe, Ruth, ela não se preocupou com os espinhos e muito menos com as consequências. Ela queria Deus. Ela queria Deus, ela queria fazer parte do povo escolhido de Deus. E aí, a sua história continua. Ó, vamos lá, vamos terminar essa história aqui. Ambas viúvas e ambas pobres. Olha, imagina começar a caminhada assim, hein? Ambas viúvas e ambas pobres. Ou seja, nem mesmo a pobreza intimidou Ruth. Nem a pobreza intimidou Ruth. Agora eu te pergunto, o que tem te intimidado? O quê? Eu quero que você pense nisso até o final dessa mensagem. Nem a pobreza intimidou Ruth. O que é que tem te intimidado, minha filha? O quê? A doença tem te intimidado? Parente tem te intimidado? O que é que tem te intimidado, que tem feito você minar a sua caminhada com Deus? O quê? Eu quero que você pense nisso até o final dessa mensagem. Então vamos lá. Ambas viúvas, ambas pobres. Uau, que currículo incrível. E aí o que elas fazem? Partem para Belém. Então quando elas chegam a Belém, elas se viram desamparadas. Você sabe o que Ruth fez? Porque a gente ama choramingar, né? A gente ama choramingar, a gente ama murmurar, a gente ama falar. Ó, duas viúvas, duas pobres. Você sabe o que Ruth fez? Ó, arregaçou as mangas e ela foi à luta. Sabe por quê? Porque ela não se deu outra opção. Ela tinha uma opção. Ou ela chorava, resmungava o luto do marido e do sogro, ou ela resmungava a condição que ela se encontrava naquele momento, ou ela ia à luta. Meninas, ela não se deu outra opção. Ela arregaçou as mangas e ela foi para a luta. A mulher, preste atenção, que nós estamos falando de como se tornar uma mulher de excelência. A mulher que busca excelência, ela não se permite viver outra opção que não seja enfrentar a sua luta. Quando o desânimo bate na porta dela, quando Satanás encontra ela de cara a cara, quando a doença bate na porta dela, quando a enfermidade, quando a luta, quando a decepção, quando o divórcio, quando
não importa o quê. Quando a luta bate na porta dela, ela não se dá a opção a não ser enfrentar o que ela tem que enfrentar. Parece bobeira o que eu tô falando, mas não é. Porque o que temos de pessoas hoje desistindo de lutar, Meninas, a gente não foi preparada para a luta. Olha, eu tava na reunião da escola, só para você ter noção. Eu tava na reunião da escola da minha filha e o diretor, ele tava conversando com a gente e ele estava falando sobre que a escola que a minha filha tá, foi escolhida a dedo pela minha casa. Ela é uma escola voltada para a humanização. Abrindo parênteses aqui, sabe? Eu queria minha filha para uma escola cristã, mas eu sou chocada, eu sou revoltada, olha eu abrindo parênteses aqui, revoltada de como as escolas cristãs, elas elitizaram o estudo. Elas querem que uma escola cristã, para a gente ter princípios cristãos, é as mais caras da vida, que não dá condição para um cristão pagar. Então, enfim, aqui na minha cidade tem duas, mais uma, né, que é para acima do 9º ano. Ela é mais cara do que uma faculdade, tá? Enfim, fechando parênteses. Então, saindo dessa escola cristã, nós fomos procurar uma escola que tinha princípios e valores. Nós escolhemos uma escola a dedo, que ela trabalha na humanização, no desenvolvimento do aluno e da criança. E aí o diretor, ele estava conversando com a gente e ele falou o seguinte: olha, vocês precisam permitir que os seus filhos, eles tenham responsabilidades e sejam responsáveis pela responsabilidade ou falta de responsabilidade deles. Aí ele estava dando um exemplo. Aí ele falou, por exemplo, quantas vezes o filho esquece de trazer o livro para a aula? E aí liga para o pai: pai, eu esqueci o meu livro. Aí o pai fica desesperado e faz uma confusão para ir lá entregar o livro para o filho. Você sabe o que o diretor falou para a gente? Deixa ele sem livro. Porque a criança precisa aprender a ter responsabilidade e lidar com as frustrações e lidar com a falta da responsabilidade dela. Deixa ela perder o visto daquele dia, deixa ela ficar sem o livro para ela aprender a não esquecer mais o livro. Os pais deveriam falar assim: meu filho, você esqueceu o livro? Então da próxima vez você tenha mais responsabilidade. Gente, isso é o diretor da escola falando. E ali minha cabeça assim, né? Falei, meu Deus do céu. Mas não, vocês pais vêm correndo e traz os livros para eles, ou seja, é tudo menino assim que tem tudo na mão. Aí quando ele estava dando esse exemplo, aí ele falou, gente, isso é tão sério. E que eu estava no recreio e tinha um menino, homem, de 10, 11 anos de idade que estava correndo. E o cadastro do pé dele, o cadastro do tênis estava desamarrado. Isso o diretor contando. E ele virou e falou assim: ô fulano, ô meu filho, seu cadastro está desamarrado. E o menino de 10, 11 anos ficou parado, olhando para ele assim. E ele falando: o seu cadastro está desamarrado. E ele. Aí na hora, ele viu que o menino não sabia amarrar o cadastro. E ele olhou e falou assim: você não sabe amarrar o seu cadastro? Ele teve que amarrar o cadastro do menino. Então, ele falou assim pra gente: vocês percebem que geração nós estamos construindo? Gente, você percebe por que nós não estamos preparados para ir à luta? Você já pensou um menino de 10 anos? A mãe tem que cortar carninha para ele, a mãe tem que amarrar o sapato para ele. Gente, agora me fala, uma criança dessa vai estar preparada para os desafios da vida, para as lutas da vida lá na frente? Vai ser? Não, gente. Não. Então, uma mulher de excelência é aquela que não se dá outra opção a não ser ir para a luta. Mas o problema é que hoje a gente não está acostumado com isso. A gente não foi preparado para a luta. Eu estou dando 2 exemplos simples
simples para você ver o que está se construindo de adultos hoje. E nós também. E nós também. Nós não estamos preparadas para a luta, nós não estamos preparando com tanta mensagem de adular o ego, de tanta mensagem de entretenimento, de tanta... Minha filha, nós não estamos preparadas. Nós não estamos preparadas para ir à luta. Mas uma mulher de excelência, se você busca ser uma mulher de excelência, aqui não se dá outra opção a não ser lutar. Não entregue os pontos. Pare de choramingar. Para de murmurar, para de ser uma pecinha de porcelana. Tô chateada porque ninguém lembrou do meu aniversário. Tô chateada porque ninguém passou por mim na igreja e não me cumprimentou. Tô chateada porque eu tô doente, eu tô em casa e ninguém veio orar por mim. Poupa a minha inteligência e cresce. E cresce, minha filha, pelo amor que você tem a Jesus. Cresce. Gente... Nós estamos focadas em coisas tão pequenas, por isso que quando vem as lutas a gente não consegue lidar com elas. Se você deseja, eu quero ser uma mulher de excelência, cresce. Cresce. Nós precisamos nos amadurecer, crescer como mulheres cristãs, como uma mulher madura. Então, se você deseja ser uma mulher de excelência, deixa eu te falar uma coisa, não se permite viver outra opção que não seja arregaçar as mangas e ir à luta. Porque se você quer ser uma mulher que não se corrompe com o sistema deste mundo, você vai ter que conhecer a Deus intimamente. E você sabe onde é que é desenvolvido o relacionamento com Deus, o amor com Deus? É no meio das lutas. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. É igual um casamento. Sabe aqueles votos que a gente faz no altar? Seja na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença? Quantos homens abandonam suas mulheres quando elas adoecem? Quantas mulheres abandonam seus maridos quando eles adoecem? Quanto problema financeiro tá acabando o casamento? Ô, gente, amar quando tudo tá bom, é bom demais. Mas eu quero ver você amar nos momentos de luta. Você sabe onde que os laços de amor, eles são estreitados, assim como foi da amizade de Noemi e Ruth? É nas dificuldades. É nas dificuldades que esses laços, eles são. Então, é quando a gente está enfrentando luta, que nós estamos nos nossos limites, é que a gente vai tendo intimidade com Deus, porque faz a gente buscar a Deus, porque faz a gente ver a manifestação do poder de Deus, porque faz a gente aprender mais do Senhor, enfim. Então, isso será através de lutas, travada entre você, as suas vontades, os seus desejos, em morrer para si mesma, para viver uma vida para Cristo, faz parte. Ruth sabia que se ela não arregaçasse as mangas, que era ir trabalhar, ela tinha que voltar a trabalhar, gente. Trabalhar. Se ela não trabalhasse, as duas morreriam de fome. As duas. Sabe, quando elas chegaram em Belém, elas estavam em um período de colheita. Preste atenção. Por isso, elas não teriam oportunidade de plantar nada. Nada. De plantar nada. E nem muito menos de colher. Só que tem que Ruth ficou sabendo que elas teriam uma oportunidade de se alimentar, na qual eu acredito que ela viu como provisão de Deus, porque havia uma lei. Havia uma lei instruída por Moisés que ordenava que os proprietários, eles deixassem uma parte da colheita no chão para que os pobres e os estrangeiros pudessem colher o que os segadores deixassem cair pelo chão. Olha o nível de humilhação. Na nossa linguagem, para a nossa sociedade, isso seria humilhação. Mas olha o que Ruth se sujeitou para ela não passar fome. Gente, eu não tô nem aí agarrada, não tô agarrada. Não tô agarrada. Se virar faxineira vai ser uma humilhação para as pessoas. Se uma pessoa que trabalhava num banco agora vai ter que ser vendedora e papapá. Ou se eu vou ter que limpar a privada, que isso. Pare de achar isso uma vergonha se é o que você precisa passar. Não existe trabalho que é vergonha, não. Vergonha é você ficar sentada num sofá
passando necessidade, mas não ter coragem de lavar uma trouxa de roupa para ganhar um dinheiro. Isso que é vergonha. Agora, lavar uma trouxa de roupa, fazer uma faxina, isso não é vergonha não, isso é trabalho digno, é um dinheiro ganhado digno, é melhor do que dinheiro fácil, roubado. Então Ruth não estava se importando. O quê? Eu vou ter que me sujeitar a essa lei instruída por Moisés, vou ter que pegar o resto, porque o resto era para eles deixar caindo, para que o resto fosse para os pobres e estrangeiros, ou seja, gente, ela caía nas duas categorias, pobre e estrangeira. Não tem problema, vou enfrentar. Se é o que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. E eu ainda acredito que ela viu isso como uma provisão de Deus. Eu imagino Ruth falando, ufa, ainda bem, porque pelo menos eu e minha sogra podemos comer. Ruth, ela sabia que teria que enfrentar esse trabalho sozinha, porque a sua sogra, ela já era idosa e ela não tinha como se sujeitar a trabalho forçado. Então Ruth, ela começou determinada, ela era rápida, eficiente e corajosa. Meu Deus, como não usar a vida dessa mulher como exemplo para todas aquelas que buscam ser uma mulher de excelência? Sabe por quê? Porque esse não era o perfil dela. Esse não era um perfil de uma mulher excelente. É provável que ela fosse uma mulher que talvez nunca precisou fazer esse tipo de trabalho forçado. Porque naquele tempo, o marido, o homem, tinha que manter a casa. Totalmente. Então, talvez ela nunca precisou se sujeitar a essas condições. Mas, sem se importar de onde ela veio, apenas focando aonde ela queria chegar, ela não se importou com o saco rústico pendurado nas suas costas, nos seus ombros, com o lenço amarrado na sua cabeça para segurar os seus cabelos. Ela não se importou com o sol escaldante. Ela foi trabalhar, que era catar grãos deixados para trás. Olha, estudos dizem que era um trabalho pesado e perigoso. A maioria dos que estavam no campo trabalhando eram homens. Então Ruth, ela era uma mulher bonita, atraente, estava desprotegida e vulnerável. Então, ela podia se tornar uma presa fácil para aqueles homens que ali estavam trabalhando. Meu Deus, que história fascinante. Eu fico emocionada com a ousadia e determinação dessa mulher de submeter todo esse processo, se submeter a esse processo para estar aonde Deus estivesse. Se o processo era eu cair nessa categoria de pobre e estrangeira, era eu ir para o meio do campo nesse sol escaldante, no meio de homens para me catar grão, se esse era o processo, então eu vou passar. Sabe, meninas, a Bíblia não nos diz se ela esperava alguma coisa de Deus. Nós somente sabemos que ela estava fazendo o que era necessário para viver o hoje. Você acha que o trabalho pesado era a única luta que Ruth enfrentava? Claro que não, meninas. Ela tinha que suportar a sua sogra que a desmotivava o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a sogra dela constantemente dizia para ela, volta para sua família, nós duas vamos morrer de fome, volta para sua família. E ela não aceitava isso como uma resposta. Agora, sinceramente, eu te pergunto, você conseguiria? Quantas mulheres teriam essa estrutura? Quantas pessoas estão cruzando seu caminho falando para você, desiste, para. E aí, você tem aceitado isso como opção? Hoje nós vemos mulheres desistindo de seguir a Cristo por tão pouco. Imagine nessa condição. Eu não me canso de perguntar o que essa mulher viu em Deus. O que essa mulher experimentou da parte de Deus para se sujeitar a esse processo? O quê? Meninas, a história pode até não nos contar, mas para ela, se esse fosse o preço que ela teria que pagar, ela pagaria. Determinação e foco.
Sabe, meninas, não existe outra maneira de nos tornarmos mulheres de excelência sem fazer este caminho de escolhas e aceitar o processo que esse caminho nos trouxer. Eu já estou terminando, mas eu não posso deixar de falar isso aqui com vocês, sobre este processo. Não tem como você aceitar uma escolha, fazer uma escolha e não aceitar o processo que essa escolha vai trazer. Você precisa, porque se Deus se tornou a sua prioridade neste caminho, então o processo que vier, você precisa aceitar. Aceitar. Ó, você precisa aceitar. Você precisa aceitar. Aceite esse processo. Olha, guarde isso aqui. Guarde isso aqui, guarde isso aqui. Se você perdeu muita coisa daqui, depois você assiste essa live novamente, mas não sai daqui. Porque pelo menos essa parte você tem que ouvir. O processo, ele nos mói. O processo nos humilha. O processo nos desfaz. O processo nos desconstrói. Mas o processo engrandece a Deus. O processo exalta a Deus. O processo dá glória para Deus. Você sabe por quê? Porque quanto mais você é humilhada, quanto mais você é diminuída, mais Deus cresce na sua vida. Por isso que enquanto o processo nos mói, o processo exalta a Deus. Quanto mais o processo nos diminui, mais o processo engrandece a Deus. Meu Deus. E não é esse o propósito? Que ao me tornar uma mulher de excelência, o mundo venha ver que eu me decidi por Cristo? Que a minha conduta exalte o nome dele? Que eu faça diferença neste tempo de modernidade? Pois é, meninas. Sabe qual foi o final dessa história? Sabe qual foi o final dessa história? Enquanto Ruth abraçou o seu processo, enquanto Ruth se permitiu ser humilhada, moída por esse processo, foi ali no campo, foi ali naquele campo, naquele deserto, não foi depois que ela saiu do deserto, não, foi lá naquele deserto, foi lá naquele campo que Boaz a viu pela primeira vez. Foi lá, menina. Foi lá naquele processo que Boaz a viu pela primeira vez. Foi ali que ele observou todo o seu trabalho duro, a sua firmeza, a sua dedicação. Boaz já sabia da sua coragem, de ela renunciar os ídolos de Moabe pelo Deus de Israel. Então ele queria recompensá-la por toda a sua bondade com a sua sogra. Então o que Boaz faz? Permite que Ruth pegue a sua sogra e vá ficar juntamente com as servas dele, para que ninguém pudesse tocá-la, para que ela não tivesse vulnerável. Aí já começou a proteção de Boaz, para que ela não ficasse vulnerável aos homens do campo. Então Boaz diz algo incrível a respeito de Ruth, que se encontra lá em Ruth no capítulo 3, no verso 11. Ele diz assim: agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que tu és uma mulher virtuosa. Gente, presta atenção. Presta atenção. Boaz disse assim: olha, toda a cidade estava testemunhando de Ruth, do processo dela, tá? Toda a cidade está dizendo que você é uma mulher virtuosa. Outras interpretações diz: toda a cidade está dizendo que você é uma mulher de excelência. Toda a cidade. Deixa eu te falar uma coisa. Catando grãos. Ruth foi considerada uma mulher de excelência enquanto ela ainda catava grãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha como Deus nos reserva surpresa. Boaz seria o remidor de Ruth. Boaz é filho de Raabe.
e de salmo. Ele sabia o peso do que é ser uma mulher estrangeira na terra, no povo de Israel, porque a mãe dele foi. E assim ele pôde ser na vida de outra mulher. Boaz, aquela mulher pobre, estrangeira, se tornou uma mulher rica e de muitas posses, porque Boaz era rico. Boaz era um homem de muitas posses. Então ele redimiu, ele resgatou aquela mulher. Só que tem que quando a cidade a chamava de mulher excelente, deixa eu te falar uma coisa, ela ainda estava catando grão. Então, aqui eu termino para você essa frase incrível. A matemática de Deus é incalculável. O sucesso de uma mulher não está nas escadas que a leva à plataforma, mas a cruz que a leva à morte. É da cruz, é da morte que vem excelência, meninas. É da morte que vem excelência. Então ela foi considerada uma mulher de excelência enquanto ela catava grãos. E assim Deus honrou. Então, pelo amor de Deus, não desista do seu processo. Enfim, lembre-se, o seu processo para a excelência se iniciou catando grão. E o seu? Cris, Fernanda, Cibele, Érica, Maria, onde é que está iniciando o seu processo de excelência? Na luta, no luto, na dor, na enfermidade? O de Ruth, o processo de excelência dela se iniciou catando grãos. E qual é o seu? E qual é o seu? Aleluia! Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. E essa palavra que eu trouxe para vocês está neste livro, A Mulher Cristã em um Mundo Moderno, tá bom? Essa mensagem que eu compartilhei com vocês de Ruth, é claro que sai diferente, está nesse capítulo aqui, ó, Se Tornando uma Mulher de Excelência, capítulo 8 do livro A Mulher Cristã no Mundo Moderno, tá bom? Identidade, chamada e posicionamento. Aqui está detalhado essa mensagem. Eita glória, talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Amém, meninas? Glória a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado e se você conhece uma mulher que está precisando ouvir essa mensagem, que está se permitindo ser sucumbida pelo que ela está vivendo, manda para ela. Ela precisa resistir ao processo, viu? Ela precisa resistir ao processo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de ouvir a tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Obrigada porque o processo, ó Deus querido, tem nos moído, o processo tem nos humilhado, mas o processo tem engrandecido ao Senhor. O processo, ele tem te exaltado. Paizinho querido, nos ajude, Senhor, a priorizar o Senhor em meio aos nossos processos. Nos ajuda a dar a glória para ti. Nos ajuda, Senhor, a fazer a melhor escolha que é o Senhor. Eu sei que o Senhor não nos deixa desamparada, que o Senhor levanta remidores para nos cuidar, proteger no tempo da luta, no tempo da dificuldade. Paizinho querido, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor visite a necessidade desta mulher, que a visão dela possa ser mudada a respeito daquilo que ela está vivendo. Senhor, porque ela está num processo para se tornar uma mulher de excelência. Deus querido, em nome de Jesus, que cada uma de nós possamos entender, Senhor, o trabalhar do Senhor em nossas vidas, que tudo isso que temos vivido tem nos levado a viver uma vida de intimidade com o Senhor, a Te conhecer de perto, a Te conhecer de perto. Deus, esse é o nosso desejo, porque nós não queremos seguir ao Senhor por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor nos entrega, mas nós queremos servir ao Senhor por quem Tu és. Por quem Tu és. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, que o Senhor possa visitar essa mulher, abençoar o dia dela e aonde esta mensagem chegar, que mulheres possam ser alcançadas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.